pouquinho de paciência, por favor. Muito boa noite a todos os vereadores. A pedido da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, a pessoa do vereador Gilson Borges e eu, Cássio Marocco. Então, o início da gravação da segunda sessão ordinária virtual, do dia 24 de abril de 2020, da Câmara de Vereadores do município de Entre Rios. Passo a palavra, então, à condução da sessão legislativa. Agenda da sessão ordinária, dia 24/4/2020. Cumprimentando os colegas vereadores e demais, neste momento, que nos assistem, havendo o quórum legal para a realização da reunião, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão virtual online. Convido o servidor Marcos para efetuar a leitura da versículo da Bíblia Sagrada. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Data: 22 de abril de 2020, ata número 005. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2020, às 18 horas, em sessão ordinária virtual online, conforme o decreto 04/2020, participaram os vereadores, senhor Lido Zubilino, Ezequiel da Marata, João Pereira, Ayrton Melhorança, Gilson Borges, Aldair Camini, Alcindo Biazu, Sadir Bruneto e Jacir Pereira da Silva. Assim sendo, e havendo um número legal de quórum para a realização da sessão, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão virtual online. No momento, fazendo leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Na sequência, solicitando ao secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Após leitura, colocou em discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovada por unânime. A seguinte leitura de mensagens recebidas. Primeiro, mensagem de justificativa ao projeto de resolução 001/2020, autoria da mesa diretora da Câmara, com solicitação de apreciação e votação em regime de urgência. Segunda, mensagem justificativa ao projeto de lei complementar 011/2020, autoria do Executivo Municipal, com solicitação de apreciação em regime de urgência. Após leitura, o senhor presidente colocou em discussão e votação os referidos pedidos, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. A seguinte, não tendo outros ofícios apresentados, também ninguém inscrito no expediente, passou-se a ordem do dia, solicitando leitura e apresentação dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de resolução 001 de 22 de abril de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, da situação de calamidade pública e da decretação do regime de quarentena. Dispõe sobre a realização de sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios. Valida o decreto legislativo número 001/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto. Institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matérias sujeitos à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Entre Rios e da outras providências. Segundo, projeto de lei complementar 011 de 2020, de 22 de abril de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal 746, de 6 de março de 2019, e confere outras providências. Após a leitura, baixou o projeto de lei complementar 011, 2020, na Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara, para análise e parecer. E o projeto de resolução 001 na Comissão Mista da Câmara, para análise e parecer. Só corrigindo a ata aqui já, o projeto de complementar 11 na Comissão Mista também. Ato contínuo, leitura e apresentação de parecer ao projeto de lei municipal 008 e 009/2020. Parecer este dado remotamente pela Comissão Mista da Câmara, que manifestaram-se favorável à aprovação dos mesmos.
Assim sendo, o senhor presidente, atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, colocou o projeto de lei 008, de 9 de março de 2020, que autoriza o município de Entre Rios a realizar o pagamento do transporte universitário aos alunos da terra indígena de Chapecó e confere outras providências, em única discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. Segundo, colocou o projeto de lei 009, de 9 de março de 2020, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e confere outras providências, em única discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. A seguinte leitura e a apresentação de parecer ao projeto de lei municipal 006 de 2020 e projeto de lei legislativo 002 de 2020. Parecer este dado remotamente pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara, que manifestaram-se favorável à aprovação dos mesmos. Assim sendo, o senhor presidente, atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, colocou o projeto de lei municipal 006 de 27 de fevereiro de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 790 de 2020 e da outra providência, em primeira discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime em sua primeira instância. Segundo, colocou o projeto de lei legislativo 002 de 13 de março de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que fixa diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios e confere outras providências, em primeira discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime em sua primeira instância. Em seguida, não tendo mais matéria, cedeu espaço de explicação pessoal. Com a palavra, o vereador senhor Ayrton Melhorança, que agradeceu a todos da equipe que organizaram os trabalhos a fim de que, em virtude desta pandemia que vem ocorrendo, as sessões possam ser realizadas online. Na continuidade, com a palavra, o vereador senhor Jacir Pereira da Silva, que também agradeceu ao Dr. Cássio pela organização dessas sessões online e colocando-se à disposição a contribuir na aprovação dos projetos que forem de interesse da população. Continua o espaço com a palavra o vereador senhor Urides Zumbilino, agradecendo ao Dr. Cássio por organizar essas sessões online e solicitando a presidente da Casa para providenciar os aparelhos necessários para a transmissão das sessões online, onde toda a população possa ter acesso e assistir os trabalhos dos senhores vereadores, e de onde quer que esteja. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais com relação à pandemia existente, agradecendo aos funcionários pelo esforço para que tais serviços possam acontecer de forma online. Quanto ao sistema das sessões e funcionamento dos trabalhos, de hora em diante que irão acontecer, e já nada mais a tratar, agradeceu a presença dos senhores vereadores que participaram remotamente e marcou a próxima sessão para dia 24 de abril de 2020. Foi um errinho aqui, vai ser a próxima sessão vai ser terça-feira, né? É dia 27. Terça-feira, às 17 horas, encerrou a sessão. Apresente às 18 horas em caráter ordinário virtual online e as comissões às 17 horas. Encerrou a sessão. A presente ata foi lavrada por mim, Marcos Paz, que digitei após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora da Câmara. Justo Borges, presidente, Alcino Biazun, primeiro secretário, Sadi Bruneto, segundo secretário. Coloco a referida ata em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permanece como está, ao contrário, se levanta. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Só um pequeno adendo, se o senhor me permite. Marcos, aí quando você falou que tinha um erro na ata com relação à data da próxima sessão, estava correto, tá? Estava correto. É dia 24, né? A última sessão que ele marcou para o dia 24, que é hoje. Hoje, tá certo. É 24 ali. Beleza, presidente? Valeu, obrigado. Viu? Leituras de mensagem recebida. Na ata está certo. Isso. Valeu. Na leitura de mensagem recebida, não encontramos nenhuma, né? Leitura de mensagem justificativa do projeto de lei com solicitação de aprovação do regime de urgência, encontramos 2. Só para desencargo aqui, doutor, tá certo, mesmo. A ata eu estava vendo no outro documento aqui, que é a próxima sessão da agenda, tá?
Mensagem justificativa do projeto de lei número 012/2020, 23 de abril de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, sirvo do presente para solicitar essa Igreja Legislativa a aprovação deste projeto de lei em regime de urgência, posto que trata da autorização para o município de Entre Rios adotar o regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais para a educação básica da rede municipal de ensino, para fins de validação da carga horária mínima anual exigida para o cumprimento do letivo do ano de 2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em razão da impossibilidade dos alunos retomarem as aulas de forma presencial, diante da vedação imposta pelo governo do Estado de Santa Catarina, por meio de decreto estadual, e também para evitar o acúmulo e aglomeração de pessoas com a finalidade de evitar o contágio e proliferação da doença causada pelo coronavírus, torna-se necessário a adotação de novos métodos de ensino para não prejudicar os alunos. Ademais, observa-se no texto do projeto de lei a previsão de possibilidade da prorrogação dos contratos de trabalho dos profissionais temporários da área de educação, salientando-se que apenas serão prorrogados os contratos caso sejam imprescindíveis para a realização de trabalhos de ensino não presenciais e para cumprimento da carga horária mínima exigida para a validação do ano letivo de 2020. Destacar-se que a prorrogação dos contratos de trabalho é uma faculdade do gestor municipal e não obrigação, uma vez que somente serão realizadas a extensão de vínculos caso sejam realmente necessários para atingir a carga horária mínima, com aplicação de atividades de ensino não presenciais na rede municipal de ensino. Com a aprovação deste projeto de lei, estaremos protegendo os alunos do ensino básico da rede municipal de ensino, bem como evitaremos a proliferação e contágio da pandemia do novo coronavírus Covid-19 entre os professores e estudantes. Por isso, rogo pela aprovação do projeto, por ser de interesse público. Entre Rios, 23 de abril de 2020. Jurandir de Luzbel, prefeito municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei 03/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, sirvo do presente para solicitar essa Igreja Legislativa em regime de urgência, aprovação desse projeto de lei, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para a regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19 e confere as providências. Considerando que no dia 13 de fevereiro de 2020, o ministro da Saúde editou a portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Em 17 de março de 2020, foi editada a portaria interministerial número 5, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, considerando que pelo Poder Executivo Municipal e Estadual determinou a suspensão de aulas até a data de 31 de maio de 2020, considerando a necessidade de afastamento de servidores junto à Secretaria de Educação, a necessidade de os alunos ficar em isolamento, da continuidade do ensino e a necessidade de cumprir horas letivas e instituir trabalho remoto e a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas. Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a rápida aprovação da matéria. Gabinete do Prefeito, Entre Rios, 23 de abril de 2020. Jurandir de Luzbel, Prefeito Municipal. Após a leitura, levar em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permaneça por estar, ao contrário, se levante. Aprovado. Leitura de indicação apresentada, não encontramos nenhuma. Proposição também não encontramos nenhuma. Emoções também. Passemos ao pequeno expediente. Passo assinado aos vereadores e pessoas inscritas para o pequeno expediente. Tem 5 minutos para se pronunciar. Não encontramos ninguém. Espaço assinado do vereador também aos 15 minutos. Usar a tribuna, também não encontramos ninguém. Tá. Passemos à ordem do dia. Leitura e apresentação dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei municipal
de 23 de abril de 2020. Autoria do Executivo Municipal. Projeto 2. Projeto de Lei Municipal 013, de 23 de abril de 2020. Autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 012/2020, de 23 de abril de 2020. Autoriza o regime especial de atividades de aprendizagens não presenciais para a educação básica na rede municipal de ensino de Entre Rios, para fins de validação da carga horária mínima anual exigida para o cumprimento do ano letivo de 2020, em consonância com a prevenção da pandemia do novo coronavírus Covid-19 e das providências. Jurandir de Luzbel, prefeito municipal de Entre Rios, no uso das atribuições legais decorrentes de seu mandato, coloca para apreciação e votação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Entre Rios a adotar o regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais, entrega de atividades em casa, para a educação básica da rede municipal de ensino, em consonância com a prevenção do contágio da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizadas para fins de validação da carga horária mínima anual exigida para o cumprimento do ano letivo de 2020. Artigo 2º. Poderão ser prorrogados os contratos dos profissionais substitutos temporários da área de educação, cujo prazo se extinga durante o período da pandemia do coronavírus, desde que os profissionais atuem no regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais para a educação básica da rede municipal de ensino de Entre Rios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Entre Rios, 23 de abril de 2020. Jurandir de Luzbel, prefeito municipal. Projeto de lei número 013, de 23 de abril de 2020, dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19 e confere as providências. Jurandir de Luzbel, prefeito de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais decorrentes de seu mandato, coloca para apreciação e votação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para a regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela presente norma visam compatibilizar a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas, compreendidas como política pública de proteção social e de garantia de renda, e o desafio de manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Artigo 2º. Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar, primeiro, concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. Letra A. Licença-prêmio, caso tenham sido preenchidos os requisitos legais para a sua fruição. Letra B. Férias coletivas ou férias normais individuais. Letra C. Férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo. Segundo, alterações na forma de cumprimento de jornada de trabalho mediante, letra A, a instituição de modalidade do trabalho remoto. Letra B, a redução e flexibilização de jornada de trabalho sem redução de remuneração. Letra C, a fixação de escalas de trabalho diferenciadas. Letra D, instituição de banco de horas, positivo ou negativo, para compensação em data futura. Terceiro, deslocamento provisório de servidores nas seguintes modalidades. Letra A, designação para lotação provisória em outros órgãos da administração pública. Letra B, deslocamento para composição de força de trabalho junto a órgão público diverso, integrante ou não da administração pública municipal. Quarto, suspensão ou extinção dos contratos de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário, ACTs, e dos termos de compromisso do estágio. Inciso primeiro, a fixação do regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto, prevista na letra A do inciso segundo, não gerará horas extraordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime de banco de horas. Segundo, as medidas de instituição de banco de horas, inciso segundo, letra D, e de deslocamento para a composição de força de trabalho, inciso terceiro, letra B,
depende da edição prévia de decreto regulamentar para serem implementados. Terceiro, na hipótese de suspensão de servidores contratados por tempo determinado, inciso 4º, letra A, em se tratando de profissionais do magistério e da educação vinculados à Secretaria Municipal de Educação, a suspensão se dará pelo tempo de suspensão das aulas presenciais, sendo que a remuneração paga nesse período deverá ser considerada como banco de horas negativo, nos termos do decreto regulamentar. Inciso 4º, durante o período de suspensão dos termos de compromisso de estágio referido no inciso 4º, fica igualmente suspenso o pagamento de quaisquer benefícios dele decorrentes, como vale transporte ou auxílio alimentação, devendo ser garantido o pagamento do seguro em favor desse estagiário. Artigo 9º, inciso 4º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, por parte da entidade conveniada ou do próprio município. Quinto, as ações adotadas com base na presente legislação são efetuadas sempre a título precário e não geram qualquer direito adquirido ao servidor. Inciso 3º, o chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e destina-se a regular os atos administrativos a praticados na vigência de situação emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Artigo 5º, ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à sua promulgação, desde que compatíveis com o que nela está disciplinado. Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2020, João de Luzbel, Prefeito Municipal. Após a leitura, baixo os referidos projetos de lei 012 e 013 de 2020 na Comissão Mista da Câmara, para análise e parecer. Leitura e apresentação de parecer ao projeto de resolução 01 de 2020, ao projeto de lei complementar 011 de 2020. Parecer esse dado pela Comissão Mista da Câmara. Comissão Mista, ata número 02/2020, 24/4/2020. Aos 24 dias do mês de abril de 2020, às 17 horas, reuniram-se em sessão virtual online, conforme o decreto 004/2020, os membros da Comissão Mista, nomeados nos termos do regimento interno da Casa, para fim especial de analisar e emitir parecer acerca dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de resolução número 001/2020, de 22 de abril de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, da situação de calamidade pública e da decretação do regime de quarentena. Dispõe sobre a realização de sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, valida o decreto legislativo número 004/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto e institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matérias sujeitos à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Entre Rios e da outras providências. Segundo, projeto de lei complementar número 011, de 22 de abril de 2020, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal 746, de 6 de março de 2019, e confere outras providências. Analisados os projetos, encaminhado à Câmara Municipal e aceito em regime de urgência, acompanhado remotamente pelo advogado da Câmara, o parecer jurídico foi favorável aos projetos, não havendo restrições de ordem legal verificadas. A seguinte, os membros da comissão seguiram o parecer prévio do relator, que também foi favorável à aprovação dos projetos, mormente porque evidente o interesse público. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que vem assinada pelos membros da comissão: Sadir Brunet, Aldair Camini, Joel Pereira, Alcino de Azuis e Ayrton Melhorense. Atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, conforme o parecer emitido pela Comissão Mista da Câmara, coloco o projeto de resolução 01, de 22 de abril de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara. Dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19, da situação de calamidade pública e de decretação de regime de quarentena. Dispõe sobre a realização das sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios. Vale o decreto legislativo número 04/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto, institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matéria sujeito à apreciação de plenário da Câmara Municipal de Entre Rios, Santa Catarina, e de outras providências. Para única discussão, única votação. Quem concordar, permanece como está, ao contrário, se levante. Aprovado. Submeto o projeto de lei complementar 011, de 22 de abril de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 1 da Lei Municipal 746, de 06 de março de 2020, e confere outras providências para única discussão e única votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levanta. Aprovado. Presidente, só uma questão de ordem, por favor. Aproveitando, já que nós estamos na segunda sessão online para adaptação, eu acho que o senhor só tem que mudar o seu questionamento com relação a concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante, porque fica difícil constatar quem levanta aqui pelo sistema online, né? Então, na verdade, eu acredito que o senhor tem que questionar o seguinte: quem concorda, permaneça em silêncio, e quem discorda, se manifeste. Sim, né? Tudo bem. Eu acho que é importante isso. Sim. Eu acho que fica mais claro. Então, tá. Atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, conforme o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara, ainda tendo aprovação por unanimidade, em primeira instância, submeto o projeto de Lei 06, de 27 de fevereiro de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 790/2020 e de outras providências para segunda discussão, segunda votação. Quem concordar, primeiro escutar, o contrário, em silêncio. Contrário, se levante. Aprovado. Prometo o projeto de lei 02, de 13 de março de 2020. Autoria da mesa diretora da Câmara, que fixa diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, Santa Catarina, e de outras providências. Para segunda discussão, segunda votação. Quem concordar, permaneça como está, em silêncio. O contrário, se levanta. Aprovado. Não tendo mais matéria na ordem do dia, cedemos espaço de explicação pessoal. Se algum vereador quiser usar, tem 5 minutos para se pronunciar. Sadi Bruneto. Senhor presidente, agradecendo você, eu quero agradecer a todos os colegas vereadores, só para aproveitar essa oportunidade, esses minutos de tempo, eu quero parabenizar aí os vereadores aí pela dedicação, pelo trabalho, como estavam esses projetos tramitando na Câmara, né, há dias, né, todos os projetos esses já foram analisados e a maioria deles aprovados, projetos que vêm beneficiar toda a população de Entre Rios, né. Então, por isso mesmo, a gente agradece aos vereadores pela dedicação que eles têm. Além disso, o compromisso que nós temos, né, assumimos esse compromisso perante o povo, mas temos aí para trabalhar e lutar pelo povo. Quero também aproveitar essa oportunidade, presidente, e agradecer aí ao secretário da Câmara, o Marcos, aí, pelo trabalho que ele está expondo, que esse novo trabalho, ele dá uma preocupação, né,
mas parabenizo ele, e com ele também quero parabenizar aí o assessor jurídico da Câmara, o doutor Cássio, que além de advogado e assessor da Câmara, está sendo um técnico de informática, né, doutor? Parabéns para você aí, pelo trabalho que você está tendo aí junto com nós, sempre dedicado, sempre rente ao serviço de todos os vereadores, atendendo todos eles muito bem. Então, quero te agradecer tranquilamente aí o teu trabalho aí que você está destacando perante nós aqui na Câmara, ajudando onde tem dificuldades, né? Então, parabenizo você aí, junto com os vereadores aí, e o Marcos aí. É isso, minhas considerações aí. Obrigado, vereador Sadi. Segue o espaço, se alguém, outro vereador, que não pediu espaço, se quiser aproveitar o momento. Em seguida, agradeço, senhores vereadores, e já marcando já marcaremos a processão para dia 28 de abril do corrente ano, terça-feira, às 18 horas, em caráter ordinário, virtual online, e a sessão está encerrada. Eu queria também, antes de encerrar a sessão, agradecer aos senhores vereadores, agradecer o nosso jurídico aí, o doutor Cássio, o Marcos, que tem se empenhado muito, e todos os vereadores que estão, nesse momento, em seu lugar, em seus lares, fazendo de tudo para ajudar o nosso município. Muito obrigado. E dizer a vocês que aqui na Câmara, nesse momento, a gente se sente, sei lá, não dá nem explicação, acostumado com todos vocês, vereadores, aqui no plenário, chegar nesse momento, mas o que vão fazer? Deus sabe o que faz. Temos aqui para ajudar o município. E o povo de Entre Rios colocou nós, votou para nós ser isso aí. Nós temos que responder, quem paga nós é o povo. Então, nós temos que responder à altura para o nosso município entrerriense. Então, meu muito obrigado. Até a próxima sessão, terça-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Um pouquinho de paciência, por favor. Muito boa noite a todos os vereadores. A pedido da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, a pessoa do vereador Gilson Borges e eu, Cássio Marocco. Então, o início da gravação da segunda sessão ordinária virtual, do dia 24 de abril de 2020, da Câmara de Vereadores do município de Entre Rios. Passo a palavra, então, à condução da sessão legislativa. Agenda da sessão ordinária, dia 24/4/2020. Cumprimentando os colegas vereadores e demais, neste momento, que nos assistem, havendo o quórum legal para a realização da reunião, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão virtual online. Convido o servidor Marcos para efetuar a leitura da versículo da Bíblia Sagrada. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Data: 22 de abril de 2020, ata número 005. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2020, às 18 horas, em sessão ordinária virtual online, conforme o decreto 04/2020, participaram os vereadores senhor Lido Zubilino, Ezequiel Damarata, João Pereira, Ayrton Melhorança, Gilson Borges, Aldair Camini, Alcindo Biazu, Sadi Bruneto e Jacir Pereira da Silva. Assim sendo, e havendo um número legal de quórum para a realização da sessão, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão virtual online. No momento, fazendo leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Na sequência, solicitando ao secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Após leitura, colocou em discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovada por unânime. A seguinte leitura de mensagens recebidas. Primeiro, mensagem de justificativa ao projeto de resolução 001-2020, autoria da mesa diretora da Câmara, com solicitação de apreciação e votação em regime de urgência. Segunda, mensagem justificativa ao projeto de lei complementar 011-2020, autoria do Executivo Municipal, com solicitação de apreciação em regime de urgência. Após leitura, o senhor presidente colocou em discussão e votação os referidos pedidos, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. A seguinte, não tendo outros ofícios apresentados, também ninguém inscrito no expediente, passou-se a ordem do dia, solicitando leitura e apresentação dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de resolução 001, de 22 de abril de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, da situação de calamidade pública e da decretação do regime de quarentena. Dispõe sobre a realização de sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios. Valida o decreto legislativo número 001/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto. Institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matérias sujeitos à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Entre Rios e da outras providências. Segundo, projeto de lei complementar 011 de 2020, de 22 de abril de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal 746, de 6 de março de 2019, e confere outras providências. Após a leitura, baixou o projeto de lei complementar 011 2020 na Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara para análise e parecer. E o projeto de resolução 001 na Comissão Mista da Câmara para análise e parecer. Só corrigindo a ata aqui já, o projeto de complementar 11 na Comissão Mista também. Ato contínuo, leitura e apresentação de parecer ao projeto de lei municipal 008-009-2020. Parecer este dado remotamente pela Comissão Mista da Câmara, que manifestaram-se favorável à aprovação dos mesmos. Assim sendo, o senhor presidente, atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, colocou o projeto de lei 008 de 9 de março de 2020, que autoriza o município de Entre Rios a realizar o pagamento do transporte universitário aos alunos da terra indígena de Chapecó e confere outras providências, em única discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. Segundo, colocou o projeto de lei 009 de 9 de março de 2020, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e confere outras providências, em única discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. A seguinte leitura e apresentação de parecer ao projeto de lei municipal 006 de 2020 e projeto de lei legislativo 002/2020. Parecer este dado remotamente pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara, que manifestaram-se favorável à aprovação dos mesmos. Assim sendo, o senhor presidente, atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, colocou o projeto de lei municipal 006 de 27 de fevereiro de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 790 de 2020 e da outra providência, em primeira discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime em sua primeira instância. Segundo, colocou projeto de lei legislativo 002 de 13 de março de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que fixa diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios e confere outras providências, em primeira discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime em sua primeira instância. Em seguida, não tendo mais matéria, se deu espaço de explicação pessoal. Com a palavra, o vereador senhor Ayrton Melhorança, que agradeceu a todos da equipe que organizaram os trabalhos a fim de que, em virtude desta pandemia que vem ocorrendo, as sessões possam ser realizadas online. Na continuidade, com a palavra, o vereador senhor Jacir Pereira da Silva, que também agradeceram ao Dr. Castro pela organização dessas sessões online e colocando-se à disposição a contribuir na aprovação dos projetos que forem de interesse da população. Continua o espaço com a palavra o vereador senhor Uriz Zumbilino,
agradecendo ao Dr. Cássio por organizar essas sessões online e solicitando a presidente da Casa para providenciar os aparelhos necessários para a transmissão das sessões online, onde toda a população possa ter acesso e assistir os trabalhos dos senhores vereadores, e de onde quer que esteja. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais com relação à pandemia existente, agradecendo aos funcionários pelo esforço para que tais serviços possam acontecer de forma online. Quanto ao sistema das sessões e funcionamento dos trabalhos, de hora em diante que irão acontecer, e já nada mais a tratar, agradeceu a presença dos senhores vereadores que participaram remotamente e marcou a próxima sessão para dia 24 de abril de 2020. Foi um errinho aqui, vai ser a próxima sessão vai ser terça-feira, né? É dia 27. Terça-feira, às 17 horas, encerrou a sessão. Apresente às 18 horas em caráter ordinário virtual online e as comissões às 17 horas. Encerrou a sessão. A presente ata foi lavrada por mim, Marcos Paz, que digitei após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora da Câmara. Gilson Borges, presidente, Alcino Biazun, primeiro secretário, Sadi Bruneto, segundo secretário. Coloco a referida ata em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permanece como está, ao contrário, se levanta. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Só um pequeno adendo, se o senhor me permite. Marcos, aí quando você falou que tinha um erro na ata com relação à data da próxima sessão, estava correto, tá? Estava correto. É dia 24, né? A última sessão que ele marcou para o dia 24, que é hoje. Hoje, tá certo. É 24 ali. Beleza, presidente? Valeu, obrigado. Viu? Leituras de mensagem recebida. Na ata está certo. Isso. Valeu. Na leituras de mensagem recebida, não encontramos nenhuma, né? Leitura de mensagem justificativa do projeto de lei com solicitação de aprovação do regime de urgência, encontramos 2. Só para desencargo aqui, doutor, tá certo mesmo, a ata eu estava vendo no outro documento aqui, que é a próxima sessão da agenda, tá? Mensagem justificativa do projeto de lei número 012/2020, 23 de abril de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, sirvo do presente para solicitar essa Igreja Casa Legislativa a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, posto que trata da autorização para o município de Entre Rios adotar o regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais para a educação básica da rede municipal de ensino, para fins de validação da carga horária mínima anual exigida para o cumprimento do letivo do ano de 2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em razão da impossibilidade dos alunos retomarem as aulas de forma presencial, diante da vedação imposta pelo governo do Estado de Santa Catarina, por meio de decreto estadual, e também para evitar o acúmulo e aglomeração de pessoas com a finalidade de evitar o contágio e proliferação da doença causada pelo coronavírus, torna-se necessário a adotação de novos métodos de ensino para não prejudicar os alunos. Ademais, observa-se no texto do projeto de lei a previsão de possibilidade da prorrogação dos contratos de trabalho dos profissionais temporários da área de educação, salientando-se que apenas serão prorrogados os contratos caso sejam imprescindíveis para a realização de trabalhos de ensino não presenciais e para o cumprimento da carga horária mínima exigida para a validação do ano letivo de 2020. Destacar-se que a prorrogação dos contratos de trabalho é uma faculdade do gestor municipal e não uma obrigação, uma vez que somente serão realizadas a extensão de vínculos caso sejam realmente necessários para atingir a carga horária mínima, com aplicação de atividades de ensino não presenciais na rede municipal de ensino. Com a aprovação deste projeto de lei, estaremos protegendo os alunos do ensino básico da rede municipal de ensino, bem como evitaremos a proliferação e contágio da pandemia do novo coronavírus Covid-19 entre os professores e estudantes. Por isso, rogo pela aprovação do projeto, por ser de interesse público. Entre Rios, 23 de abril de 2020. Jurandir de Deus Bel, prefeito municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei 03/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, sirvo do presente para solicitar essa Igreja Casa Legislativa em regime de urgência, aprovação desse projeto de lei, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para a regulação
de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19 e confere as providências. Considerando que no dia 13 de fevereiro de 2020, o ministro da Saúde editou a portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. E em 17 de março de 2020 foi editada a portaria interministerial número 5 de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, considerando que pelo Poder Executivo Municipal e Estadual determinou a suspensão de aulas até a data de 31 de maio de 2020, considerando a necessidade de afastamento de servidores junto à Secretaria de Educação, a necessidade de os alunos ficar em isolamento, da continuidade do ensino e a necessidade de cumprir horas letivas e instituir trabalho remoto e a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas. Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a rápida aprovação da matéria. Gabinete do Prefeito, Entre Rios, 23 de abril de 2020. Jurandir de Luzbel, Prefeito Municipal. Após a leitura, levar em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permaneça por estar, ao contrário, se levante. Aprovado. Leitura de indicação apresentada, não encontramos nenhuma. Proposição também não encontramos nenhuma. Leitura, emoções também. Passemos ao pequeno expediente. Passo sinal aos vereadores e pessoas inscritas para o pequeno expediente. Tem 5 minutos para se pronunciar. Não encontramos ninguém. Espaço final do vereador também é aos 15 minutos. Usar a tribuna, também não encontramos ninguém. Tá. Passemos à ordem do dia. Leitura e apresentação dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei municipal 012, de 23 de abril de 2020. Autoria do Executivo Municipal. Projeto 2. Projeto de lei municipal 013, de 23 de abril de 2020. Autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 012/2020, de 23 de abril de 2020. Autoriza o regime especial de atividades de aprendizagens não presenciais para a educação básica na rede municipal de ensino de Entre Rios, para fins de validação da carga horária mínima anual exigida para o cumprimento do ano letivo de 2020, em consonância com a prevenção da pandemia do novo coronavírus Covid-19 e das providências. Jurandir de Luzbel, Prefeito Municipal de Entre Rios, no uso das atribuições legais decorrentes de seu mandato, coloca para apreciação e votação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Entre Rios a adotar o regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais, entrega de atividades em casa, para a educação básica da rede municipal de ensino, em consonância com a prevenção do contágio da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizadas para fins de validação da carga horária mínima anual exigida para o cumprimento do ano letivo de 2020. Artigo 2º. Poderão ser prorrogados os contratos dos profissionais substitutos temporários da área de educação, cujo prazo se extinga durante o período da pandemia do coronavírus, desde que os profissionais atuem no regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais para a educação básica da rede municipal de ensino de Entre Rios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Entre Rios, 23 de abril de 2020. Jurandir de Luzbel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 013, de 23 de abril de 2020, dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19 e confere as providências. Jurandir de Luzbel, Prefeito de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais decorrentes de seu mandato, coloca para apreciação e votação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei.
Artigo 1º. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para a regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrentes do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela presente norma visam compatibilizar a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas, compreendidas como política pública de proteção social e de garantia de renda, e o desafio de manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Artigo 2º. Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar, primeiro, concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. Letra A. Licença-prêmio, caso tenham sido preenchidos os requisitos legais para a sua fruição. Letra B. Férias coletivas ou férias normais individuais. Letra C. Férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo. Segundo, alterações na forma de cumprimento de jornada de trabalho mediante, letra A, a instituição de modalidade do trabalho remoto. Letra B, a redução e flexibilização de jornada de trabalho sem redução de remuneração. Letra C, a fixação de escalas de trabalho diferenciadas. Letra D, instituição de banco de horas, positivo ou negativo, para compensação em data futura. Terceiro, deslocamento provisório de servidores nas seguintes modalidades. Letra A, designação para lotação provisória em outros órgãos da administração pública. Letra B, deslocamento para a composição de força de trabalho junto a órgão público diverso, integrante ou não da administração pública municipal. Quarto, suspensão ou extinção dos contratos de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário, ACTs, e dos termos de compromisso de estágio. Inciso primeiro, a fixação do regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto, prevista na letra A do inciso 2º, não gerará horas extraordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime de banco de horas. Segundo, as medidas de instituição de banco de horas, inciso 2º, letra D, e de deslocamento para a composição de força de trabalho, inciso 3º, letra B, dependem da edição prévia de decreto regulamentar para serem implementados. Terceiro, na hipótese de suspensão de servidores contratados por tempo determinado, inciso 4º, letra A, em se tratando de profissionais do magistério e da educação vinculados à Secretaria Municipal de Educação, a suspensão se dará pelo tempo de suspensão das aulas presenciais, sendo que a remuneração paga nesse período deverá ser considerada como banco de horas negativo, nos termos do decreto regulamentar. Inciso 4º, durante o período de suspensão dos termos de compromisso de estágio referido no inciso 4º, fica igualmente suspenso o pagamento de quaisquer benefícios dele decorrentes, como vale transporte ou auxílio alimentação, devendo ser garantido o pagamento do seguro em favor desse estagiário. Artigo 9º, inciso 4º da Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, por parte da entidade conveniada ou do próprio município. Quinto, as ações adotadas com base na presente legislação são efetuadas sempre a título precário e não geram qualquer direito adquirido ao servidor. Inciso 3º, o chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e destina-se a regular os atos administrativos a praticados na vigência de situação emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Artigo 5º, ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à sua promulgação, desde que compatíveis com o que nela está disciplinado. Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2020, João de Luzvel, Prefeito Municipal. Após a leitura, baixo os referidos projetos de lei 012 e 013 de 2020 na Comissão Mista da Câmara, para análise e parecer. Leitura e apresentação de parecer ao projeto de resolução 01 de 2020, ao projeto de lei
complementar 011/2020. Parecer esse dado pela Comissão Mista da Câmara. Comissão Mista, ata número 02/2020, 24/4/2020. Aos 24 dias do mês de abril de 2020, às 17 horas, reuniram-se em sessão virtual online, conforme decreto 004/2020, os membros da Comissão Mista, nomeados nos termos do regimento interno da Casa, para fim especial de analisar e emitir parecer acerca dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de resolução número 001/2020, de 22 de abril de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, da situação de calamidade pública e da decretação do regime de quarentena. Dispõe sobre a realização de sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, valida o decreto legislativo número 004/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto e institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matérias sujeitos à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Entre Rios e da outras providências. Segundo, projeto de lei complementar número 011, de 22 de abril de 2020, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal 746, de 6 de março de 2019, e confere outras providências. Analisados os projetos, encaminhado à Câmara Municipal e aceito em regime de urgência, acompanhado remotamente pelo advogado da Câmara, o parecer jurídico foi favorável aos projetos, não havendo restrições de ordem legal verificadas. A seguinte, os membros da comissão seguiram o parecer prévio do relator, que também foi favorável à aprovação dos projetos, mormente porque evidente o interesse público. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que vem assinada pelos membros da comissão: Sadi Brunet, Aldair Camini, Joel Pereira, Alcino de Azuis e Ayrton Melhorense. Atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, conforme o parecer emitido pela Comissão Mista da Câmara, coloco o projeto de resolução 01, de 22 de abril de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19, da situação de calamidade pública e de decretação de regime de quarentena. Dispõe sobre a realização das sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios. Vale o decreto legislativo número 04/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto, institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matéria sujeito à apreciação de plenário da Câmara Municipal de Entre Rios, Santa Catarina, e de outras providências. Para única discussão, única votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado. Submeto o projeto de lei complementar 011, de 22 de abril de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 1 da Lei Municipal 746, de 06 de março de 2020, e confere outras providências para única discussão e única votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado. Presidente, só uma questão de ordem, por favor. Aproveitando, já que nós estamos na segunda sessão online para adaptação, eu acho que o senhor só tem que mudar o seu questionamento com relação a concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante, porque fica difícil constatar quem levanta aqui pelo sistema online, né? Então, na verdade, eu acredito que o senhor tem que questionar o seguinte: quem concorda, permaneça em silêncio, e quem discorda, se manifeste. Sim, né? Tudo bem. Eu acho que é importante isso. Sim. Sim. Acho que fica mais claro. Então tá. Atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, conforme o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara,
ainda tendo aprovação por unanimidade, em primeira instância, submeto o projeto de lei 06, de 27 de fevereiro de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera a lei 790/2020 e de outras providências para segunda discussão, segunda votação. Quem concordar, primeiro escutar, o contrário, fique em silêncio. Contrário, se levante. Aprovado. Prometo o projeto de lei 02, de 13 de março de 2020. Autoria da mesa diretora da Câmara, que fixa diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, Santa Catarina, e de outras providências, para segunda discussão, segunda votação. Quem concordar, permaneça como está, em silêncio. O contrário, se levante. Aprovado. Não tendo mais matéria na ordem do dia, cedemos espaço de explicação pessoal. Se algum vereador quiser usar, tem 5 minutos para se pronunciar. Sadi Bruneto. Senhor presidente, agradecendo você, eu quero agradecer a todos os colegas vereadores, só para aproveitar essa oportunidade, esses minutos de tempo, eu quero parabenizar aí os vereadores aí pela dedicação, pelo trabalho, como estavam esses projetos tramitando na Câmara, né, há dias, né, todos os projetos esses já foram analisados e a maioria deles aprovados, projetos que vêm beneficiar toda a população de Entre Rios, né? Então, por isso mesmo, a gente agradece os vereadores pela dedicação que eles têm. Além disso, o compromisso que nós temos, né? Assumimos esse compromisso perante o povo, mas temos aí para trabalhar e lutar pelo povo. Quero também aproveitar essa oportunidade, presidente, e agradecer aí o secretário da Câmara, o Marcos, aí, pelo trabalho que ele está expondo, que esse novo trabalho, ele dá uma preocupação, né, mas parabenizo ele, e com ele também quero parabenizar aí o assessor jurídico da Câmara, aí, o doutor Cássio, que além de advogado e assessor da Câmara, está sendo um técnico de informática, né, doutor? Parabéns para você aí, pelo trabalho que você está tendo aí junto com nós, sempre dedicado, sempre rente ao serviço de todos os vereadores, atendendo todos eles muito bem. Então, quero te agradecer tranquilamente aí o teu trabalho aí que você está destacando perante nós aqui na Câmara, ajudando onde tem dificuldades, né? Então, te parabenizo você aí, junto com os vereadores aí, e o Marcos aí. É isso, minhas considerações aí. Obrigado, vereador Sadi. Segue o espaço, se alguém, outro vereador, que não pediu espaço, quiser aproveitar o momento. Em seguida, agradeço, senhores vereadores, e já marcando já marcaremos a procissão para dia 28 de abril do corrente ano, terça-feira, às 18 horas, em caráter ordinário, virtual online, e a sessão está encerrada. Eu queria também, antes de encerrar a sessão, agradecer aos senhores vereadores, agradecer o nosso jurídico aí, o doutor Cássio, o Marcos, que tem se empenhado muito, e todos os vereadores que estão, nesse momento, em seu lugar, em seus lares, fazendo de tudo para ajudar o nosso município. Muito obrigado. E dizer a vocês que aqui na Câmara, nesse momento, a gente se sente, sei lá, não dá nem explicação, acostumado com todos vocês, vereadores, aqui no plenário, chegar nesse momento, mas o que vão fazer? Deus sabe o que faz. Estamos aqui para ajudar o município. E o povo de Entre Rios colocou nós, votou para nós ser isso aí. Nós temos que responder, quem paga nós é o povo. Então, nós temos que responder à altura para o nosso município entrerriense. Então, meu muito obrigado. Até a próxima sessão, terça-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão.